bem-vindo ao Saúde Você 2022. Estamos aqui no estúdio da TV Caras para falar de saúde com vocês. Mas olha, antes de revelar quem são as nossas convidadas, porque elas são patrimônio público aqui de Saúde Você, estão sempre trazendo informações. Aliás, elas estão cada vez mais se atualizando, tem cursos, novidades, tem muita coisa para a gente falar hoje. Mas eu quero falar sobre esse momento da saúde. Fazer um alerta para vocês que, gente, a gente não está falando em isolamento social, mas não vamos aglomerar, pessoal. Vamos cuidar, vamos usar máscara, álcool gel. As variantes estão aí, os hospitais estão, lotados. Então, vamos ter um pouco de consciência, ou, na verdade, vamos ter muita consciência e cuidar da nossa saúde, porque quando a gente pensa na gente, a gente pensa no próximo e a gente tem que emanar coisas boas para que esse mundo melhore, né? Porque ninguém aguenta mais essa situação. Bom, agora eu vou revelar duas convidadas que vocês já conhecem, elas estão aqui deslumbrantes, vocês sabem quem é já, né? Elas estão sempre juntas falando de prevenção, bem-estar, qualidade de vida e dor. Catarina Couras e Laura. Tudo bem, doutoras? Tudo bem, Duda. Muito obrigada pelo convite. E a gente tá cheio de novidades. Ai, nossa, olha, a gente já conversou tanto. Tudo bem, Laura? Tudo bem, sempre um prazer vir pra cá, hein, Duda? Eu amo, gente. A gente se diverte muito nos bastidores. Aliás, gente, olha, eu venho trabalhar, quem me acompanha nas redes sociais vê. Eu venho numa energia, num alto astral, que aqui é minha segunda casa. Então eu agradeço muito ao carinho de toda a equipe da TV Caras, que nos recebe com esse amor, a família Caras e a família Saúde Você, que hoje é uma só. E vocês fazem parte dessa história, né? A gente tá junto há anos, hein? Há anos, Obrigada. Duda. E vamos continuar, Muito, muito. Tem muita novidade. Agora vamos falar o seguinte. Doutora Catarina, como todo mundo sabe, mas vamos repetir aqui, neurocirurgia funcional, especialista em dor. E a doutora Laura, gente, a doutora Laura Barros, especialista em acupuntura médica e também especialista em dor. A gente fala especialista em dor, mas as pessoas às vezes ficam especialista em dor. Mas é realmente uma especialidade, gente. Hoje a gente vai explicar para vocês por que às vezes a dor pode ser boa. Tô errada? Tá certíssima, Então Duda. conta pra gente, doutora, por que a gente sente dor? O que é a dor? Então, muita gente deve estar em casa pensando assim, nossa, como que essa médica vai falar pra mim que dor é coisa boa, né, Duda? Mas dor é um sinal de alerta de que algo tá errado no seu corpo. Imagina você que tropeçou, caiu, virou o pé, e aí o pé tá lá doendo, não procura o médico, aí de repente fala assim, nossa, esse pé tá doendo, o que é que eu vou fazer? Vai no médico e descobre que tem uma fratura. Nossa. Ou então, Duda, pior, tá lá você fritando seu ovo em casa e queima sua mão. Se você não sentisse dor, sua mão ia derreter ali na frigideira. Lógico. Então, dor, ela é um sinal que tem algo errado. É um alerta? É um alerta. Inclusive, ele é considerado o quinto sinal vital. Isso é muito importante. Quando a gente fala de sinal vital, são sinais essenciais do nosso corpo. Inclusive, né, Duda, quando você vai no hospital, o que é que ele te pergunta A gente lá? estava falando exatamente isso. Você vai no hospital, primeira coisa, vocês perceberam que tem a triagem? A triagem é justamente isso, para avaliar os seus sinais vitais. Pressão. E agora já pergunta, né? Porque tem a pressão, febre, temperatura e se você tem dor e qual o número. Aí tem o grau lá que é classificado até pelo atendimento, né? Exatamente. Por quê? Pergunta o grau. Porque, por exemplo, uma pessoa que está com uma dor intensa, dá uma nota 10, é uma dor intensa, o tratamento é 1. Uma pessoa que está com uma dor 2, 3, uma dor mais leve, o tratamento é outro. Então, por isso que o pessoal pergunta. Já na triagem. Agora, assim, caiu, fraturou, sentiu dor ali na hora. Agora, quando que a dor, ela passa a ser um problema realmente? Bom, ela passa a ser um problema quando ela se cronifica. Ou seja, ela dura tanto tempo que os mecanismos começam a mudar dentro do cérebro. Então, o seu cérebro começa a criar formas de fazer você sentir cada vez mais dor. E aí começa a mudar muita coisa em você. Começa a alterar a sua forma de você lidar com as pessoas, seu organismo modifica e isso começa a te causar um mal-estar. Que daí você já não tem mais... Né? Ficar com E dor. não necessariamente você precisa ter uma lesão Entendi. para você ter essa dor crônica. Então, ela deixa de ser um sinal de alerta
e começa a ser um sofrimento real. Porque a pessoa, gente, quem que gosta? Imagina só vir trabalhar com dor de cabeça, eu tenho enxaqueca. Eu não consigo ficar na claridade. Vocês imaginam se com toda essa luz do estúdio eu tivesse que trabalhar. Imagina, ia ser um mau humor, eu passo mal, eu tenho ânsia de vômito e às vezes chego a vomitar por causa da enxaqueca. Então, realmente, a dor, ela traz essa questão emocional também, né? Exatamente. Tanto é que a dor, ela tem fatores que a gente chama de biopsicossocial. Bio são essas mudanças que eu falei. Muda hormônios que você libera, muda essas vias de dor. Psico, questão psicológica, emocional da dor. Então o paciente fica muito depressivo, irritado. Quando a pessoa está com dor de cabeça diariamente, ela não consegue nem conversar com outra pessoa direito. Tem até uma dor que a pessoa sente, aproveitando aqui um gancho, que é a fibromialgia. Ela está muito relacionada também à questão psíquica, né? E é um ciclo vicioso, né? Porque assim, ao mesmo tempo que a dor crônica, ela causa uma depressão, uma ansiedade, uma irritabilidade, isso faz com que gere mais dor ainda. Agora, qual que é a diferença, por exemplo, a dor aguda e a dor crônica? O que é uma e o que é outra? Então, Duda, a dor aguda é aquela dor, como eu te falei, de alerta, né? Então ela tem uma duração curta. Ela não tem um padrão. Então você pode sentir a dor ali e não sentir mais ela. A gente estipula que passa a ser considerada uma dor crônica quando ela tem mais de 3 meses. E aí vem uma coisa chamada de aprendizado da dor. E uma coisa que eu vou falar para você, muito curiosa. O cérebro aprende a sentir dor. O cérebro. O cérebro. A gente tem uma área cerebral específica para aquela dor. E aí muda o tratamento. A gente precisa fazer um tratamento chamado modulatório, de modificar essa informação que chega ao cérebro de uma dor que não é mais alerta. A isso a gente dá o nome de dor crônica. Mas você sabe que é uma coisa curiosa? O corpo da gente, eu faço biomedicina, como vocês sabem, a gente estuda muito sobre isso e fala também a questão de células do corpo, mas tem pessoas que amputam membros e continuam sentindo, porque tá aqui, né? Exatamente. Isso acontece muito, até a pessoa entender que ela não tem mais aquele membro. Exatamente. É o que chama-se de dor do membro fantasma. Olha isso. Então, assim, a pessoa não tem mais aquela lesão. Só que isso acontece muito, por exemplo, num paciente que sofreu uma amputação de forma muito súbita, muito impetuosa, digamos assim. Um acidente de carro, por exemplo. Ela acorda sem o membro. Acorda sem o membro. Então, tipo, ela não se preparou para perder Sim. aquele membro, entendeu? Então o cérebro acha que ainda tá ali e gente, que tá lesionado. É um sofrimento, né? É muito ruim. E é uma dor emocional, né? Ela tem isso que eu tô te falando, ela tem esses componentes emocionais. E por que ela também é social? Como você falou, você é tão produtiva com dor quanto você seria sem dor? Quando você está com uma dor de cabeça. Exatamente, entendeu? Então, se torna um problema social muito grande. Agora, não sentir dor, então, é um problema. Exatamente, Duda. Então, a gente começou falando que dor é alerta, né? A dor aguda é alerta. Existe uma coisa extremamente curiosa, né? Uma família de 5 pessoas na Itália, que eles têm uma doença congênita e eles não sentem dor. Nossa. E a gente não precisa... Família inteira. Família inteira. E a gente não precisa ir longe, Duda. Uma doença chamada diabetes. Então, a diabetes, ela evolui em algumas situações para um comprometimento dos nervinhos, principalmente das mãos e dos pés. E isso gera o que a gente chama de polineuropatia diabética. Essa doença, Duda, a pessoa diminui a sensibilidade. E quem tem diabetes sabe como é difícil cicatrizar também pela própria diabetes. Aí para pensar, alguém que cortou o pé, que tem dificuldade de cicatrizar, e aí isso pode evoluir a quê? A uma amputação. Então, não sentir dor é um problema. perigo, é um problema nesse papel da dor aguda que é o alerta, né? Vocês já ouviram dizer, tem às vezes você vai conversar com alguém e você fala assim, nossa, eu tô com uma dor de cabeça. Aí a pessoa fala, nossa, mas eu tô com dor de dente. Dizem que a dor de dente é muito pior. Todo mundo sente dor do mesmo jeito, né? Isso as pessoas têm que ter essa consciência, né? Exatamente. Então, a gente tem a capacidade de dar qualidade à dor. Então, a dor, ela passa pelo circuitozinho do nosso cérebro, muito interessante, chamado sistema límbico, que é o sistema das emoções, né? Que você consegue descrever uma dor como pontada, picada, agulhada, né? Sensação de um gelado que dói. Quem tem dor sabe que a gente consegue dar uma cara para aquela dor. A dor, ela pode ser, eu já ouvi paciente falar, a dor é sofrida, né? E também tem aquilo de a gente
todo um componente emocional envolvido da sua experiência de vida, de como você tá, se você tá num estado mais depressivo, se você está mais alegre. Então, tudo isso dá essa qualidade à dor, né? Você sabe que é uma coisa interessante? Eu estava conversando outro dia com um veterinário. Olha que coisa interessante. E o câncer de mama, ele também acomete as fêmeas, né? As cachorrinhas. E o índice de cura é altíssimo. E aí ele estava fazendo uma explicação do seguinte, porque a mulher, né, o ser humano, a mulher, quando tem um diagnóstico de câncer de mama, emocionalmente, poucas pessoas lidam bem com uma doença e a pessoa, o primeiro sintoma que vem é o medo, aquela sensação. E aí ele estava explicando o seguinte, que as cachorrinhas, elas têm um índice muito alto de cura porque ela não tem entendimento, não tem a racionalidade da gravidade da doença. Então a quimioterapia, o tratamento, como não envolve a questão da racionalidade, ele é muito mais eficaz. Né? Então, é uma comparação para vocês entenderem, a doutora estava explicando, né, que cada um sente dor de um jeito, e que realmente, como você encara a dor faz muita diferença, para comparar até que quando não é racional, o resultado é melhor. Então, se você encara aquela dor, porque uma coisa é você ficar valorizando, né? Ah, eu não tô bem da cabeça hoje, mas você ficar o dia inteiro reclamando, parece que você tá com aquela dor, e às vezes você nem tá. Eu, por exemplo, às vezes tenho dor de cabeça que eu trabalho o dia inteiro numa boa. Fica aquela dorzinha chata, mas bora, vamos trabalhar. E às vezes eu percebo que eu até esqueci da dor. Some. Some. É isso Sem mesmo. medicamentos, ela some. Então tem que tomar cuidado para não valorizar essa dor. É a tal da questão de vivenciar a dor e viver pela dor, Exatamente. entendeu? Saber identificar, tratar adequadamente, sempre vai ser o melhor caminho. Se enganar, já que não tá com dor e tudo mais, essa não é a questão, mas é não viver pela dor. E aí entra a questão da questão multiprofissional do tratamento de dor, né? Então, assim, nunca vai ser somente um médico para tratar a dor. Sempre vai ter um psicólogo junto, um psiquiatra, para ajudar nesse tratamento por completo, real. Ou seja, né? Então a gente fala aí de uma equipe multidisciplinar quando o paciente chega com dor, né? Por isso que eu sempre falo que a anamnese, às vezes o paciente não tem consciência do quanto é importante uma anamnese, né? A anamnese é aquela ficha que você preenche no primeiro dia da consulta. Foi no médico pela primeira vez, ele vai te fazer um questionário ou vai te entregar para você preencher. Gente, é muito importante. Qualquer omissão faz diferença no tratamento, né, doutores? Faz. É importante a gente falar dessa seriedade desse E preenchimento. às vezes é chato, né? Ainda mais para quem tem dor. É chato ficar conversando com o médico. Às vezes, a nossa consulta às vezes dura 2 horas, a nossa consulta inicial. Então, assim, às vezes é chato para o paciente, é desgastante. Mas é extremamente necessário. Agora, as duas, gente, olha, eu acompanho a rotina delas nas redes sociais, no trabalho. Aliás, a doutora Laura me ajudou muito na gravidez, a doutora Catarina, nossa, são médicas assim da família. Vocês não param, vocês estão estudando, vocês estão atualizando. E aí eu quero falar um pouco para as pessoas que estão em casa entender que tem um especialista em dor. Então, gente, é importante ter consciência, o programa traz esse foco, esse objetivo, que é a consciência, que é conscientizar vocês. Então, às vezes a gente faz pesquisas na internet, é bom você estar antenado, mas nada substitui o ato médico e orientação tem que ser de um profissional. Explica pra gente aí um pouco sobre o especialista em dor. Então, o especialista em dor, ele é um profissional que, vou dizer assim para você, Duda, a construção de um especialista Do vai... médico especialista, Do médico né? especialista, ele vai desde a sua faculdade de medicina, né? São 6 anos de medicina. Aí depois desses 6 anos de medicina, a gente faz uma outra área, né? Que é a residência médica. A residência médica, ela pode ser na neurocirurgia, na ortopedia ou em várias outras especialidades. E aí, a gente faz uma outra capacitação, que pode ser uma residência médica ou um curso que nos faz ser especialista em dor. Mas para isso, né, Laura? Precisa fazer provas. Por exemplo, quando você termina a faculdade de medicina, você faz a prova de residência de alguma área Sim. maior. No caso, a Catarina fez neurocirurgia, eu fiz acupuntura médica. E depois disso... A acupuntura ainda... médica, é importante falar isso, né? Porque as pessoas falam em acupuntura, tem profissionais que fazem acupuntura, mas hoje a acupuntura é uma especialidade médica. Isso. E daí, depois disso, ainda pega e faz a prova de seleção para a área de dor. Seja o curso de pós-graduação ou então seja a residência médica, como a doutora Catarina falou.
Depois disso, ainda você faz a prova de título de dor. Nossa. Então, assim, é sempre o coração meio a mil, né? Porque para você se dizer especialista, tem que ter o título de especialidade. E Laura, já que você falou nisso, eu lembrei agora. Acho que Primeira mão, né? Primeira mão. Conta, Vou te não, contar conta. uma coisa, Ó, o Duda. programa 2022 vem novidade, conta. É. Aqui ninguém Eu guarda tenho uma segredo, nós novidade somos baú. que eu vou contar aqui pra Duda em primeira mão. Conta. Que a gente está lançando, né, Laura, um curso preparatório para prova de título em dor. Então, quem está em casa, que está numa situação como essa, Tá se preparando, né? que está se preparando. E quando a gente fez isso, né, Laura, a gente não tinha material, a gente perdeu tanto tempo para achar material para Aliás, estudar. a sua história é linda, né? Uma vez a Catarina me contou, gente, não se emociona. Eu tava maquiando e eu acho importante a gente valorizar as pessoas. E eu tava maquiando e falando de prova e resolvendo coisas com caderno, livro, e ela me contando, né, da época que ela estudou, que ela... Você não tinha os livros, né? Não tinha os livros. E ela me contando um pouco da história dela. Então você vê hoje tão nova, tão profissional, estuda tanto. E eu fico muito feliz de ver esse crescimento de vocês, essa evolução. Olha quanto estudo. E elas não param. E agora vocês estão trazendo para as pessoas, então, algo que vai ajudar as pessoas a se tornarem especialistas em dor, preparando para a prova. Me conta. Da mesma forma como a gente fez cursos para prestar a prova de residência, isso foi tão importante pra gente. Sim. Quando a gente foi prestar a prova de título de dor, a gente sentiu muita falta de um norte. Por onde estudar, o que estudar, como estudar, né? A gente ficou Olha meses só. procurando só materiais de estudo, para você ter ideia. E a gente quer deixar isso mais fácil para os próximos colegas. Mastigado, com a linguagem fácil, didática, entendeu? Que a gente não saia das complicações, chegue objetivo, direto ao que ele precisa. Olha só, a doutora Catarina e a doutora Laura trazendo um legado aí. Vamos formar um legado de especialistas que vão se preparar através desse curso. Vocês estão de parabéns, muito legal. Sei que vai ser um sucesso, vocês estudam muito, vocês são excelentes e fico muito feliz em recebê-las aqui no Saúde de Vocês sempre que a gente fique junto por muitos anos, porque afinal de contas a gente aqui sente dor, né? Então a gente precisa a gente tem que ser a melhor amiga delas, é isso. Obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Sigam elas nas redes sociais, eu posso falar, sigam que vocês vão ver muita informação de saúde. Gente, obrigada pelo carinho. Obrigada. Viu? Obrigada a você. E um beijo gostoso na tapioca. Ah. Tapioca, gente. Tapioca é famosa. Bom, vocês fiquem aí, porque agora a gente falou de dor, mas agora eu vou conversar com outra especialista, porque a gente sente dor, né? E a gente também gosta de consertar umas coisinhas. Fica de olho, roda a vinheta. Bom, e agora eu recebo ele que vai falar de um tema que vocês adoram e me perguntam muito nas redes sociais. Sim, gente, nós vamos falar sobre abdominoplastia, que foi na minha enquete a cirurgia que é mais procurada e querida pelas mulheres. É o sonho de consumo da mulherada. Doutor Dácio Gata, tudo bem, doutor? Tudo bem. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer falar com o senhor, ainda mais de um tema, doutor. Como a mulherada quer fazer abdominoplastia? Sim, é uma cirurgia muito comum, né? Principalmente nas pacientes que já foram mães, que acabam tendo essa flacidez abdominal. E é uma coisa que incomoda sonho. muito, né? Vira um sonho. Sim, e é uma coisa que mesmo com exercício físico, emagrecimento, acaba que a pele flácida acaba mantendo, né? Olha, ele tem tanta coisa para falar aqui, gente. Você tem vontade de fazer abdominoplastia? Então, primeiro você tem que saber a orientação do profissional. Então, vamos entender primeiro. Doutor, a pessoa tem que estar dentro do peso, por exemplo, para fazer uma abdominoplastia? Sim, a parte de cirurgias de abdômen, de lipoaspiração, né? São cirurgias que, para o resultado ser melhor, a pessoa tem que estar o mais dentro do possível, né? Pode ter um leve sobrepeso, mas pessoas que têm um certo grau de obesidade, de média para grande, não tem indicação cirúrgica de fazer a cirurgia. Nossa, então a pessoa tem que estar magra, até porque a abdominoplastia é para tirar a pele, né? O foco dela. Exatamente. Porque na abdominoplastia a gente apenas retira o excesso de pele. Uma pessoa que está obesa acaba tendo um abaulamento abdominal de uma gordura que não é possível de retirá-la durante uma cirurgia plástica. Chamada de gordura visceral, que está abaixo da camada muscular, né?
isso só perde emagrecendo, infelizmente. Na verdade, a abdominoplastia, a pessoa em casa, ela já identifica porque ela tem a pele, a flacidez ali identificada. Ela olha aquela flacidez. Sim. É aquela pele que... aquela pele que, principalmente, né, na parte, muitas mulheres que já tiveram cesárea, né, a pele dobra bem em cima da cesárea, né? Ai, doutor, Sim. não vamos falar disso. E se não tem essa sobra de pele, é uma paciente que não tem como fazer a cirurgia. Agora, me fala uma coisa, doutor. Tem um monte de mulher que tem filho, e eu vejo aí, eu tô falando porque assim, gente, eu olho a mulherada que teve filho da mídia, a barriga delas fica chapada depois. Sim. Elas não têm? O que acontece? É no momento da cirurgia? É o tipo de corte do médico? É a cicatrização ou é a pele da pessoa? Então, é muito da qualidade da pele, né? Pele. Uma coisa muito individual, né? Tanto é que tem muitas mulheres que têm 1, 2 filhos, 3, e acaba que não fica com tanta pele sobrando, e por isso não tem como fazer a cirurgia, indicar a cirurgia, né? E tem mulheres também ao contrário, nunca engravidaram, né? E só que ela sofreu esse processo de engordar, emagrecer durante a vida, né? Flacidez. Acaba tendo a flacidez abdominal, né? Agora, uma mulher que já teve filho, aí ela faz abdominoplastia, ela pode engravidar de novo e depois volta tudo bonitinho? Sim, na verdade é assim, a parte depois de uma gestação depois de uma abdominoplastia, a pele não estica tanto, igual a primeira vez, né? Não tem problema nenhum na gestação, né? Com o bebê, não vai causar problema nenhum. E depois para voltar? Ele acaba tendo uma perda de resultado, tá? Entendi. É uma coisa que é muito individual, tá? Não é uma regra. Não é ideal, né? Vamos combinar não que a é ideal. abdominoplastia deve ser depois da gestação. Sim, o ideal é sempre de uma abdominoplastia, eu sempre pergunto no consultório, que se ela tem intenção de ter outros filhos, né? Se a pessoa tem intenção de ter outros filhos, o ideal é primeiro resolver essa parte, né, da vida pessoal dela e depois fazer a cirurgia de retirada de pele. Agora me responda uma coisa que o senhor sabe que muito me interessa, porque eu tive lá no consultório. Doutor, lipoaspiração pode fazer junto com a abdominoplastia? Sim, a maioria das vezes tem a indicação cirúrgica de lipoaspiração. Tá. A paciente, quando tem flacidez abdominal, principalmente depois da gestação, também apresenta assim, umas gorduras localizadas em determinadas regiões, principalmente a região dos flancos, né, nas laterais do abdômen e um pouco acima do umbigo. Então, na abdominoplastia pura, essas gorduras localizadas, elas não são modificadas, elas permanecem. Tá. Né? Então, se associar a lipoaspiração junto com a abdominoplastia... Aí dá aquela modelada. Sim, junto, a maioria né? das vezes o resultado é superior, tá? Mas não impede de fazer a lipoaspiração depois também. Anota aí, doutor. Lipo com abdominoplastia. Gente, é o seguinte, agora a diferença para quem está em casa entender, porque uma é para flacidez, a outra é aquela gordurinha indesejada, né? Qual a diferença de procedimento, por exemplo? São tão invasivos uma quanto a outra? Não, é muito semelhante, é questão de ser invasivo, né? As duas cirurgias, tá? A lipoaspiração, ela só serve para tirar a gordura localizada. Então, quer dizer, só um furinho, né? Sim, são furinhos apenas, né? Para introduzir a cânula de lipoaspiração. Mas o que vai mudar é apenas a camada de gordura ali, entre a pele e o músculo, né? Então quer dizer o quê? Que a pele daquela região não vai modificar. Então, se ela tiver uma pele flácida, vai permanecer flácido, né? Agora, a abdominoplastia não. Ela só tira o excesso de pele e não modifica as camadas de gordura localizadas que as pacientes possuem. Então, é muito importante, como cirurgião plástico, o senhor entender o que a paciente espera, né? Porque são propósitos diferentes das cirurgias. Sim, tanto é que no dia que eu estou examinando, né, eu explico, a abdominoplastia só vai resolver essa parte. Aí eu falo, nessas localizações que você tem gordura localizada, precisaria fazer uma lipoaspiração junto, né? E muitas mulheres acham que a abdominoplastia vai diminuir a lateral do abdômen. E acaba que isso não diminui, só com lipoaspiração. Doutor, agora sim, existe uma indicação, né, para fazer a abdominoplastia. E aí eu quero fazer aquela perguntinha, que é a mini abdominoplastia que o pessoal tem perguntado na minha rede social. Tá. A mini abdominoplastia, ela serve, é uma indicação cirúrgica muito restrita, né? Não dá para fazer em todo mundo, né? Isso. Qual o perfil de paciente? É uma paciente que não tem flacidez acima do umbigo, tá? A mini abdominoplastia, ela só vai retirar o excesso de pele que está, assim, uma sobrinha embaixo do umbigo, tá?
A parte que tem flacidez acima do umbigo não é modificada, tá? Mas então é indicado o que nesse caso? Não, se a pessoa tem a flacidez acima do umbigo, tá? Ela tem que fazer a abdominoplastia É a convencional. abdominoplastia. É, a convencional. E tá? aí aquele corte de fora. Isso. Mesmo a mini abdominoplastia, ela não é uma cicatriz tão pequena também, tá? Ah, é? É um pouquinho maior que uma cesárea, só que acaba sendo um pouco menor que a abdominoplastia. Agora eu fiquei preocupada. Gente, é o seguinte, o importante sempre é você procurar um profissional, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, pesquisar. Isso é importantíssimo, né, doutor? Sim. Porque... É bem simples de pesquisar, né? Como que no faz? site. São 2 locais que tem que ver. É o site do CRM, né? Que é só colocar o número do CRM ou o nome do médico que vai aparecer, se ele é médico ou não. E o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né, também tem como pesquisar pelo nome ou pelo CRM. Bom, então, antes de você procurar um médico, primeiro procure saber se ele é um especialista. A gente tem visto muito na mídia, o doutor sabe, acontece muitos casos de profissionais. Gente, tem pessoas, não sei nem como que título a gente dá, fazendo cirurgia sem ser médico. Sim. Clínicas clandestinas. E vou dizer uma coisa para vocês, isso leva a óbito. Isso é muito sério. E fora que quando não leva a óbito, a gente vê muitos casos que deixam a pessoa com problemas irreversíveis, né, doutor? Muitas vezes não tem como melhorar Nem mais. o especialista resolve Não. depois. Se torna uma cirurgia reparadora, né? Não é nem uma cirurgia estética mais. Bom, é isso. Então fiquem de olho, continue acompanhando Saúde Você. Tem dúvidas, tem perguntas? Acompanhe as redes sociais do Programa Saúde Você. Também tem lá o nosso Instagram, @Programa Saúde Você. Pesquise os nossos especialistas. Aqui são todos médicos éticos que estão dentro da Sociedade Brasileira de suas especialidades, trazendo sempre informações com responsabilidade para vocês. Não deixe de acompanhar o Saúde Você às segundas-feiras aqui na TV Caras. E se quiser me acompanhar, porque eu tenho um monte de novidade para contar para vocês, Dr. Dácio Gato, e eu tava assim, ó. É só você me seguir lá no Instagram, dudarodrigues.oficial. Um beijo, até o próximo programa.